Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, linda. Não tá me ouvindo, né? Boa tarde. Ou eu já achei que ninguém estava me ouvindo. Eu estou aqui a tentar colocar o meu fundo aqui do SEMEAD. Eu estou tendo dificuldades, sabe? Você foi Consegue aqui no vídeo. no Você vídeo? Eu no estou no vídeo vídeo. Aham. tem Chelsea Playground. Background, né? Isso. Ajustar o fundo e efeitos, escolher Aí você vai filtros. ter que ir no mais. Aí quando você abrir, você vai no mais. E aí você escolhe. Você já salvou o Já fundo? eu salvei, sim. Ah, ok. No mais, deixa eu só ver aqui, adicionar imagens. Aí você escolhe e aí, ok. Ah, certinho. Oi, Deixa. gente, tudo bem? Oi, Geraldo. E aí, Deu certo. A Olha. a minha luz está bem ruim.
Eu acho que bugou o seu fundo aí, hein, linda. Acho que ele sobrepôs, não? Não sei o que aconteceu. Ou é a iluminação, né? É, Ah, melhorou. Tinha melhorado. Sabrina, tudo bem? Tudo bem? Você ouve direitinho? Porque eu não estava conseguindo nem o microfone e nem a câmera. O teste tinha dado. E você tá. Ah, agora voltou. Você estava falando, estava travado o vídeo. Ah, agora a gente está te ouvindo, Sabrina. Tá direitinho agora? Tá, melhorou. Ai, que bom. Beleza. Eu vou deixar até meu celular aqui. Caso aconteça alguma coisa, eu entro pelo também. Tem mais um autor, né, Edna? Isso, tem mais um. Sabrina, do seu artigo vem só você? As meninas vão participar também, mas eu que vou apresentar. Ah, você tá travada, viu? Do outro artigo é o João Marcos, né, Edna? Será que ele vem? Não sei. Vou esperar mais 2 minutinhos, senão a gente começa, né? Até para não atrasar. Sim. Estamos com quórum baixo. Será que é 6 horas?
Agora eu estava em outra sessão agora. E também estava baixo. Só tinha Pois mesmo é, só tinha os autores e a gente, né? mas Que tinha eu, o assessor e tinha titular e tinha um suplente. Eu fui suplente. Aí eu saí esse antes. horário de 6 horas, acho que é o primeiro SEMEAD que eu vejo ter sessão nesse horário. Eu nunca, não sei se, sei lá, achei estranho. No ano passado também teve essa hora das 8 online, Teve? nas sessões online. Sim, 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 sim. Teve? Ah, então, Teve. Eu acho fui que é só no online, voluntária, né? eu fui voluntária na área de administração. Eu Ah, participei de uma sessão às 18, a essa hora, sim. eu acho que é só no online, então, que tem esse horário, né? No presencial, acho que não. Acho que sim, acho que sim. É. Ah, ele entrou, ó. Pronto. Oi, João, tudo bem? Bom, acho que então, não sei se tem mais alguém, mas a gente pode começar, né, Edna? Isso. Bom, deixa eu me apresentar, pessoal. Eu sou o Geraldo, eu sou um dos líderes do tema aqui de relações de trabalho, né? Junto com o professor Wilson Amorim, aqui da FEA USP, e com a professora Gisele Queiroz, lá da Universidade Federal do Ceará. Para me apresentar rapidinho, eu concluí meu doutorado na FEA, aqui também, e atualmente estou realizando pós-doutorado também na FEA, né? Então, sou da casa aqui. Só para contextualizar um pouquinho, esse tema de relações de trabalho é um tema novo dentro do SEMEAD, então é o primeiro ano que nós estamos contando com esse tema. E nós ficamos muito felizes com o quantitativo de submissões que a gente recebeu. A gente estava esperando ali receber 10 artigos, se muito, e ficamos surpresos que o tema foi bem recepcionado, tivemos uma quantidade grande. Nós temos 5 sessões do tema, então já deixo o convite para vocês acompanharem as demais sessões também. Então, somente agradecer vocês pela confiança, né, de ter realizado a submissão para esse tema. Esperamos que o tema continue o ano que vem, né? Se for, acho que deu certo, então acho que vai dar certo aqui nas apresentações também, então acho que a gente está garantido aí para 2026. Nós temos aqui para essa sessão 3 artigos, né? Acho que, né, todos receberam as orientações, então são 15 minutos de apresentação. Claro que se passar um minutinho ou outro ali, a Edna vai cobrar vocês, porque ela é muito brava, então vamos tentar ficar aí dentro dos 15 minutos. Brincadeira, tá? Mas, então não sei se alguém gostaria de começar a apresentação, ou se a gente segue a ordem que está aqui, mas se alguém quiser se voluntariar, tá tranquilo. Bom, eu gostaria de começar. Travou. Não sei se travou. Travou? Não, tá indo agora. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Tinha Tá. travado, Geraldo. Geraldo, eu não te ouvi. Aí Ah, você quer, Ah, sou eu que vou interromper se porventura ultrapassar isso? Ou eu posso colocar não no chat? precisa, não precisa interromper, não. É só alertar, né, que já deu tempo, mas não precisa interromper, não. Aí acho que a Linda quer começar, acho que a gente já pode sim, 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 iniciar, sim. você já pode Posso? compartilhar, tá Obrigada. bom? Tá. Estão vendo? Sim. Estamos sim, só falta colocar no modo de apresentação. Já? Tá ok? Ah, não está no modo de apresentação ainda, tá no. A gente está vendo toda o Compartilhando a PowerPoint. tela. Acho que você vai ter que interromper o compartilhamento e compartilhar novamente. Aí ele vai. Novamente. Ok, Isso. ok. Ele dá esses bugs às vezes.
Estão vendo a tela? Tá do mesmo jeito. Meu Coloca Deus. em formato de apresentação. Tenta compartilhar a tela toda, né? Vai na apresentação e compartilha a tela Eu, toda. eu estou fazendo isso. Será que estou falhando em alguma... Vamos lá, você está compartilhando a tela. Ou então compartilha só, na hora que abrir as opções, compartilhar só o PowerPoint. Talvez funcione melhor. Ok. Hum, Partilha. Aí agora sim. Só que tá Agora no. sim? Só precisa colocar no primeiro slide. Ok. Tá ok? Sim. Valeu. Boa noite a todos. Eu sou Linda Manuel, sou de Moçambique. Aqui são 23 horas agora. Tá bem tarde. Eu fui estudante de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Defendi a minha dissertação este ano. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui a participar do SEMEAD. O tema que eu vou apresentar hoje é vivências na transição, experiências, expectativas e desafios dos trabalhadores rumo à aposentadoria. Bom, como contextualização, nós não podemos falar de aposentadoria sem abordar a questão do envelhecimento populacional, porque, a priori, para você se aposentar, primeiro tem que ser considerado idoso. E o mundo está a testemunhar o envelhecimento acentuado da população, que resulta, né, da diminuição da taxa de natalidade, do aumento da expectativa de vida. E isso também tem se verificado na África subsaariana e em Moçambique em particular, apesar de ainda estarmos aí na fase embrionária, mas também estamos a verificar o quê? O envelhecimento da população. E as pesquisas vão indicar que até 2050 o mundo terá cerca de 2 bilhões de idosos. E isso carrega consigo que impactos sociais, econômicos, políticos e sociais, razão pela qual há necessidade mesmo de se estudar sobre essa temática, principalmente no nosso contexto, que ainda é pouco falado sobre essa questão de aposentação, sobre questão de envelhecimento. E também não tem como nós falarmos de aposentação sem falar da questão do trabalho, porque só se aposenta quem trabalha, e o trabalho é considerado que é o alicerce da existência do ser humano. A vida do homem gira em torno do trabalho, o valor do homem está no trabalho, e é nessa dinâmica laboral que as pessoas acabam criando suas raízes, suas identidades em torno do trabalho. E nós somos educados desde a infância para o mundo do trabalho. E quando chega a aposentação, isso acaba o quê? Esse viver do trabalho, né, acaba influenciando naquilo que são as percepções humanas sobre a própria aposentação, que caracteriza-se pela ruptura com esse elo laboral, com o rompimento com esse elo laboral. E esse processo de rompimento, ele é ambivalente, porque envolve questões de ganhos, e questões de perdas, envolve questões financeiras, envolve questões sociais, razão pela qual alguns autores, como Elali, de Nóbrega e Lima, eles propõem a análise do processo da decisão de aposentadoria que seja vista sob três dimensões.
que a primeira dimensão é a dimensão micro, que envolve questões financeiras, questões de saúde. A segunda dimensão, que é a dimensão meso, que envolve questões institucionais, que são organizacionais, assim como questões familiares. E, por fim, a dimensão macro, que envolve, que é mais contextual, que envolve políticas e leis e políticas previdenciárias. Inclusive, a questão de pesquisa desse trabalho surgiu a partir da dimensão micro com a reforma previdenciária em Moçambique. O que aconteceu em Moçambique? Em 2022, o governo decidiu fazer a revisão da lei da Previdência Social. O que acontecia na lei anterior? A diferença que existe entre a lei anterior e a lei atual é que na lei anterior, a idade máxima para aposentação para as mulheres era de 55 anos, querendo, eles poderiam prorrogar até 60 anos. E os homens, eles aposentavam-se com 60 anos, querendo, tinham a possibilidade de prorrogarem até 65 anos. E o que aconteceu na lei atual? A lei atual veio harmonizar a idade de aposentadoria para ambos sexos, homem e mulher, em 60 anos. E vedou o que é a possibilidade de prorrogação. E essa lei teve efeitos imediatos. Foram várias pessoas que estavam no período de prorrogação, que foram obrigados a se aposentarem de um dia para o outro, sem uma preparação prévia, sem preparação prévia nesse caso, e isso afetou, de certa forma, aquilo que eram as expectativas das pessoas, a preparação da pessoa. Nós sabemos que a questão da aposentadoria é uma questão bem complexa, que envolve questões emocionais. Então, há necessidade das pessoas serem preparadas, se prepararem para viver esse momento. E essas leis que aparecem de um momento para o outro, sem ter em conta aquilo que são as expectativas dos próprios funcionários, acabam fazendo com que os funcionários se sintam desprotegidos. Então, essa pesquisa surge mesmo no âmbito dessa alteração previdenciária, em que muitos funcionários sentiram-se injustiçados com a implementação dessa lei, porque, do princípio, tinha que se salvaguardar os direitos dos próprios funcionários. Havia muitos funcionários que estavam no período de prorrogação, que ainda faltavam 3, 4 anos para se aposentar. E esses não planificaram em se aposentar de um dia para o outro. A lei entrou em vigor e dia seguinte já estavam a circular documentos que foram abrangidos pela lei. Então, as pessoas foram aí se aposentando de um dia para o outro. E a questão da pesquisa foi a seguinte: como é que se configura as experiências, expectativas e desafios dos trabalhadores que se aproximam da aposentadoria em uma instituição pública de ensino superior em Moçambique? Olha, os objetivos da pesquisa, desculpe aqui o título, o objetivo geral é investigar as percepções da aposentadoria em uma instituição pública de ensino superior em Moçambique, e teve três objetivos específicos. O primeiro é identificar e analisar os parâmetros legais vigentes sobre a aposentadoria em Moçambique, especialmente os relacionados aos trabalhadores de instituições públicas de ensino superior, visando compreender como é que isso influencia o processo de aposentadoria. Investigar as percepções, expectativas e desafios dos trabalhadores que se aproximam da aposentadoria, explorando os aspectos positivos e negativos nesse processo. E, por fim, compreender as diferentes dimensões envolvidas
na decisão de se aposentar por parte dos trabalhadores de uma instituição pública do ensino superior em Moçambique, incluindo os aspectos individuais, familiares, organizacionais, sociais, a fim de elucidar os fatores que influenciam essa escolha e suas implicações. Bom, o referencial teórico para esta pesquisa esteve embasado num modelo multidimensional da aposentadoria, que envolve as três dimensões, que é a dimensão micro, que tem a ver com questões individual, que tem a ver com planejamento, decisão, transição, status e papel. Isso, as pessoas vão decidir se aposentar avaliando as suas condições financeiras, as suas condições de saúde, se forem favoráveis, claro que as pessoas vão decidir se aposentar, se não forem, podem decidir continuar a trabalhar, claro, se houver essa possibilidade. E temos a dimensão meso, que é a aposentadoria influenciada por questões organizacionais, políticas, assim como culturais. E, por fim, a dimensão macro, em que a aposentadoria é influenciada pelo contexto externo. O próprio funcionário, o próprio aposentado, ele não tem a prerrogativa de escolha. As leis é que determinam quando e como essa pessoa se aposentar. E esta pesquisa mesmo, ela está mais embasada na dimensão macro. E quanto à metodologia, a pesquisa é de caráter qualitativa, interpretativa básica, de natureza descritiva. O estudo aconteceu no Instituto Superior Politécnico de Gaza, que está localizado em Moçambique, e fizeram parte dessa pesquisa docentes e técnicos administrativos com idade entre 50 e 60 anos. Para a coleta de dados foi usado dados secundários, documentos como leis e outros documentos necessários, e os dados primários foram coletados através de entrevista semi-estruturada, e no total foram entrevistados seis elementos. A análise de conteúdo, a análise dos dados baseou-se na metodologia de análise de conteúdo de Bardha, com o intuito de identificar padrões e estados. Foram inicialmente identificadas 13 categorias analíticas, posteriormente sintetizadas em 5, dos quais destaca-se a preparação financeira, social, impacto das políticas públicas, saúde e bem-estar, redefinição de propósito e dinâmica familiar e suporte. E estas foram reorganizadas em 3 grandes dimensões, que é a preparação para a aposentadoria, transição e qualidade de vida, e suporte e relações. Bom, na discussão dos resultados, a análise dos dados revelou que a aposentadoria constitui um fenômeno multidimensional, influenciado por fatores de natureza individual, organizacional, assim como social. E esses elementos foram organizados em 3 grandes dimensões, eu que já falei anteriormente, e essa estrutura, essa organização, ela permitiu compreender como cada dimensão afeta a experiência da aposentadoria dos trabalhadores de uma instituição pública em Moçambique. Bom, na primeira dimensão de preparação para a aposentadoria, observou-se que a preparação ela envolve o planeamento financeiro, a antecipação de desafios e a criação de alternativas que garantam a manutenção da qualidade da vida após o encerramento da carreira formal. Os dados escolhidos indicaram que os participantes consideram que a preparação é essencial para assegurar uma transição tranquila, sem sem impactos negativos significativos. E essa percepção, ela verificou-se na fala dos entrevistados, como é o caso do entrevistado 3, ao afirmar que a vantagem existe da aposentadoria. A vantagem existe desde que a gente prepare o terreno, porque ao longo dos 35 anos eu tenho que me preparar
para chegar lá e me sentir minimamente confortável. E essa fala, ela veio convergir com a literatura, que sublinha que a importância do investimento a longo prazo como forma de garantir segurança financeira, que sublinha a importância do investimento a longo prazo como forma de garantir a segurança financeira na fase pós-laboral. E também esse relato reforça os resultados de estudos que evidenciam as dificuldades econômicas enfrentadas por aposentados que não se prepararam financeiramente e que, por isso, muitas vezes sentem necessidade de continuar a trabalhar. E outro aspecto mais crítico identificado foi a falta de políticas organizacionais que promovam a preparação dos trabalhadores dentro da instituição que foi dentro da instituição que foi objeto de pesquisa. Os entrevistados afirmaram não contar com qualquer tipo de apoio institucional, sendo obrigados a assumir integralmente a responsabilidade por esse processo. Assim como alertam França e Soares, a ausência de programas estruturados pode comprometer a qualidade na transição, afetando tanto os indivíduos como as instituições. E a forma como a lei foi implementada e a forma como muitos funcionários foram desligados afetou significativamente que eram os planos dos próprios funcionários. E a segunda dimensão é a transição e qualidade de vida, que refere-se à forma como os trabalhadores experienciam a transição para a aposentadoria e percepciona a sua qualidade de vida durante e após essa mudança. E a saúde destacou-se como um fator decisivo, sendo frequentemente referida como elemento essencial para assegurar o bem-estar na fase pós-profissional. E o entrevistado de hoje, ele pontuou ao afirmar que a aposentadoria lhe proporciona mais tempo para resolver os seus assuntos que não conseguia. E mesmo a idade já não permite a pessoa trabalhar com a mesma intensidade. É também uma fase em que o organismo começa a apresentar muitas fraquezas em termos de saúde e não podemos, de maneira alguma, continuar a fazer muito esforço. E isso é corroborado pela literatura, apontando que os indivíduos que cultivam um estilo de vida saudável tendem a adaptar-se com mais facilidade à aposentadoria. Ademais, a percepção subjetiva de longevidade exerce influência sobre a decisão de se aposentar, sendo comum que os trabalhadores com boa saúde optem por odiar esse momento em prol de maior estabilidade financeira. E a terceira dimensão, que é a transição e qualidade de vida. E nessa dimensão, a maioria dos participantes demonstrou preocupação com a perda de sentido associada ao fim da atividade profissional, o que pode afetar a autoestima e o bem-estar emocional. O entrevistado 5, ele partilhou o seguinte: estou acostumada a acordar e ir ao serviço. Terei que arranjar alguma coisa para me ocupar. E tal narrativa é coerente com a teoria dos papéis sociais, segundo a qual a aposentadoria representa um desafio para indivíduos cuja identidade é vinculada ao trabalho. Mas, apesar dessas preocupações, alguns entrevistados interpretam a aposentadoria como uma oportunidade para investir em novos projetos ou dedicar-se ao lazer. E, de acordo com o entrevistado 1, ele afirmou o seguinte: minha intenção agora é deixar uma marca para os estudantes. Nos últimos meses e anos de trabalho, eu consiga deixar uma marca significativa. E esta visão alinha-se com a teoria da continuidade, que destaca a importância de preservar atividades significativas na nova etapa de vida como estratégia para facilitar essa transição.
E, por fim, temos a terceira dimensão, que é a dimensão de suporte e relações. A maioria dos entrevistados afirmou que o suporte familiar ele é importante para uma aposentadoria tranquila. Tal como foi afirmado por entrevistado 3, ao afirmar que tenho conversado com a minha família, ela ama as ideias. Este achado reforça investigações anteriores que identificam o suporte familiar como um pilar fundamental na adaptação à aposentadoria. E as relações no local do trabalho também se revelaram significativas. Alguns participantes relataram tensões com colegas que demonstraram resistência à sua saída, enquanto outros relataram apoio para a decisão. Comentou o entrevistado 2 ao afirmar que há quem diga que é uma pena que você está saindo, mas também há quem diga que é uma vantagem, porque é chefe, vamos ocupar aquele lugar. E tais dinâmicas vêm ilustrar a influência social na decisão de se aposentar e a e evidencia a importância do suporte organizacional para garantir uma transição tranquila. E também foi recorrente a preocupação com a forma Linda, como os tá. aposentados são Linda, percebidos na sociedade. Linda. Oi. Sim, faz favor? Sim, sim. Desculpa te interromper, que a gente já bateu aqui 20 minutos. Eu pedi só para você fazer a conclusão em um minutinho, por favor. Ah, Tá bom? tudo bem, Desculpa. obrigada. Nada, não tem de quê, obrigada. Bom, os resultados eles demonstraram que a aposentadoria ultrapassa a dimensão individual, estando intrinsecamente ligada a fatores de ordem macro, meso, assim como micro. E a análise das disposições legais revelou que as normas sobre a aposentadoria são uniformes para todo o setor público, sem considerar as especificidades do ensino superior. E a fixação da idade compulsória em 60 anos gerou sentimentos de insegurança e expôs lacunas na preparação dos trabalhadores, sublinhando a importância de reformas mais previsíveis e adaptadas às realidades institucionais. E do ponto de vista das percepções dos entrevistados, a aposentadoria é encarada como um momento ambivalente, ao mesmo tempo em que representa descanso e liberdade, e também permeada por incertezas, especialmente no que se refere à redução dos rendimentos e à falta de planeamento. E muitos participantes enfatizaram a importância de investimentos pessoais e de projetos pós-carreira como formas de garantir estabilidade, bom, financeira. E é tudo. Muito obrigada. Obrigado, Linda. Bom, parabéns aí pela apresentação, pelo artigo. Vamos passar aqui para o segundo trabalho, que é análise bibliométrica acerca da precarização do trabalho. Aí, Linda, você só precisa descompartilhar, né? Eu acho que a Sabrina caiu, né? A gente pode passar para você então, João? Dá pra falar. Tá certo, tá certo. Você, depois, quando ela retornar. Tá saindo meu áudio aí certinho, já? Tá tranquilo. Só vou colocar em compartilhar aqui. Como é que não vou olhar? Isso aqui. Vou abrir aqui, peraí. Tá, isso aqui.
Which one's better? Hã? Tudo certo? Tô conseguindo ver, hein? Sim, Sim. tudo ok. Bom, pessoal, essa é uma análise da redução da jornada de trabalho, perspectiva da administração, uma revisão sistemática da literatura, realizada por mim, João Marcos, pela doutora Camila Vieira, e avaliado pelos doutores Nilo Barcelos e Josiana Roberto. Eu sou do Instituto Federal do Campus Viamão, no curso de processos gerenciais. Bom, nossa pergunta inicial, pesquisa, é como a redução da jornada de trabalho tem sido abordada nas pesquisas em administração desenvolvidas no Brasil. No Senado brasileiro, o debate reacendeu nos últimos anos, com a PEC 148 de 2015, do senador Paulo Paim, que sugere aí uma alteração do inciso 13 do artigo 7º da Constituição, né, para a redução da jornada de 44 para 36 horas semanais, né, uma mudança gradual. Na visão dos empregadores, essa discussão ela é uma discussão negativa, né, que tem elevado a frequência das flexibilizações na intensificação do trabalho. Na visão dos trabalhadores, existe esse anseio, né, por uma jornada mais curta, para que eles possam utilizar esse tempo livre para dedicar aí a atividades pessoais e familiares. A proposta mais recente, a 8 de 2025, da deputada Erika Hilton, né, que sugere, diferente da 148 do Alpain, ela sugere uma vigência mais rápida, assim, mais acelerada, dentro de um período de um ano. Essa é uma das grandes diferenças. Nosso objetivo, então, é compreender como essa redução ela tem sido abordada na administração, assumindo um entendimento, que esse entendimento contribui para a proposição de políticas organizacionais e públicas que permitam avançar nessa discussão. Nosso referencial teórico, alguns termos da pesquisa. A metodologia, então, ela consiste numa revisão sistemática feita a partir da Web of Science. Aqui nós temos a chave de busca com alguns dos principais termos que nós utilizamos para busca desses artigos. A gente incluiu apenas os artigos indexados na Cielo, né, e os periódicos da administração e de áreas correlatas. Essa análise ela seguiu o protocolo do Prisma, que é dividido, inclusive, esse processo em 4 fases. Pode observar no fluxograma, os passos direitinho. A análise de resultados ela foi dividida em 2 momentos. Temas centrais relacionados à redução da jornada de trabalho e as interlocuções e as convergências entre os estudos. Ao todo, nós tivemos 10 artigos analisados, mas nós vamos nos ater a 6 por conta do tempo. Os temas centrais relacionados à redução da jornada de trabalho. Então, o primeiro seria o de Gonzaga Menezes Camargo, de 2003, né? Essa é uma leitura técnico-econômica sobre a redução, né, da geração de trabalho, como essa redução abriria espaço para novas contratações no, eh, novas contratações no mercado formal, né? Esses resultados, os resultados dessa pesquisa quanto às alterações da Constituição de 88, indicam que essas alterações não causaram, não tiveram efeitos negativos sobre o emprego, não provocaram diminuição efetiva do trabalho e não afetaram a probabilidade de desemprego em 89, né? Essa análise ela foi feita em um prazo curto de 12 meses, então não é possível, a partir dessa análise, uma visão a longo prazo. E por conta disso,
A perspectiva dos autores é que, se o objetivo é aumentar o volume de emprego e reduzir a jornada de trabalho, sem afetar o custo total do trabalho, a política correta, então, seria reduzir os custos fixos, do emprego e aumentar simultaneamente o adicional pago por horas extras trabalhadas. Você pode perceber que, a partir dessa visão simples, assim, da temática, essa visão econômica da temática, põe em risco aí muitas conquistas centenárias dos trabalhadores. O próximo artigo seria, no caso de Cardoso, 2010, que consiste aí em um caso representativo do cenário fabril, né, entre os anos de 1970 a 1990, né, que trata especialmente da flexibilização do trabalho, do tempo de trabalho, né, que é o tempo que sofre a extensão, né, sujeito à extensão, e o tempo de não trabalho, que é o tempo interferido pelas funções laborais, né? Essa, essa análise, ela consiste aí em um cenário exemplar da empresa Volkswagen e as suas inovações, as práticas de flexibilização utilizadas por essa empresa nesse período de tempo, né? Vocês podem ver na tela banco de dias, banco de horas, programa Semana Volkswagen, né? Então, todas essas práticas levam à questão de quem decide sobre a flexibilização. Essa, essas medidas são vistas como uma moeda de troca. Próximo, então, seria a questão do artigo 14, 2010. É Cardoso. Cardoso, 2010. Não passei. Tá. Desculpa, o próximo, então, seria, no caso, do Mocelin, 2011. É outro artigo seguinte, que traz essa ideia, esse argumento de que o fator quantidade de emprego pode negligenciar o fator qualidade de emprego. Essa fragmentação da jornada pode privilegiar profissionais de menor qualificação, né, por conta da oferta de salário não ser compatível com o número de empregados. Ele também traz outra questão, que os teóricos, eles fazem as suas pesquisas conforme a realidade de países mais desenvolvidos, que não se adapta à questão da realidade brasileira. Portanto, ele entende que esse tempo livre adquirido a partir da jornada mais curta torna-se tendenciosamente regido por essa lógica econômica do consumo, que, na verdade, esse tempo livre deveria ser utilizado para evolução pessoal, e crescimento pessoal. Bom, o próximo artigo seria sobre de Lemos, Gottlieb e Costa, 2016, né, que o objetivo é entender por que dessa escolha por uma carreira de sacrifícios, né, por profissionais de alta qualificação. Seguindo o paradoxo, né, por que as pessoas escolhem trabalhar por longas jornadas? Essa ideia dos resultados, aqui, os diversos estudos, eles são usados para comprovar. Diversos estudos apresentados nesse artigo são usados para comprovar que a intensificação, os efeitos negativos da intensificação do trabalho, né, no ambiente organizacional, de alta qualificação, e também a questão desses efeitos sobre a socialização externa desses servidores, já que eles dedicam o seu maior tempo excessivo à empresa, né? Ao desenvolvimento profissional. Ah, os resultados eles mostram também que a motivação dos trabalhadores, né, está diretamente relacionada com a questão da obtenção de resultados a longo prazo. Então, eles têm noção de que eles vão sacrificar um tempo de vida, né,
e por conta disso eles estão vulneráveis a problemas de saúde. Essa noção de sucesso, ela é, ela está atrelada, sim, ao cumprimento de metas, mas também algo além, um ponto além, é de que está atrelado também à quantidade de horas trabalhadas. O próximo, e o próximo artigo a ser apresentado é de Marinho Vieira, de 2019, né, que traz essa relação entre intensificação e extensão do trabalho. Dessa relação, que é muito importante trazida nesse artigo, né, emerge duas questões, duas categorias jurídicas principais, que são o dano moral e o dano existencial. O dano, o dano moral, ele é vinculado à violação dos bens imateriais, né, da natureza objetiva, né, e da possível quantificação. O dano existencial, ele é ligado à desumanização do trabalho pela dedicação excessiva à empresa. Então, esses pontos são cruciais no entendimento da expressão, do termo que é trazido aqui pelos autores de escravidão contemporânea. E ela é apresentada nesse artigo e ela também é identificada como legitimada nos dispositivos legais. Próximo artigo e último, de Tessarino Saltorato, 2022. Ah, esse artigo, sobre uma visão mais crítica, ele cria esse alerta da utilização desse instrumento, da utilização da medida como um instrumento de controle e poder das organizações sobre o tempo de trabalho, né? Então, a partir desse conceito de Foucault, né, os racionalizadores presentes nas sociedades modernas ocidentais, esse estudo feito numa instituição federal de ensino demonstra que, apesar embora legalmente prevista, configura-se essencialmente numa, numa política de gestão e não como uma conquista dos servidores, como diz bem o artigo. Duas condições de benefício mútuo nascem a partir dessa utilização dessa medida como um instrumento de controle. A primeira delas seria o equilíbrio, o melhor equilíbrio da vida profissional e vida pessoal dos trabalhadores. A segunda seria, então, esse aumento da produtividade e do desempenho desses servidores. E nisso também tem a questão do, do aperfeiçoamento dos mecanismos de controle da assiduidade, da pontualidade e da adaptação acabei pensando, desculpe, da adaptação comportamental desses servidores. Então, esse contexto de gestão do medo também é identificado aqui no artigo, né, em que os servidores sofrem ameaça quanto à suspensão ou à retirada dessa medida que concede a eles um tempo livre para desfruto. Então, essa prática, essa noção de poder, constituída historicamente, essa prática social, é o que o Foucault fala, né? A partir dos racionalizadores, da sociedade moderna, ocidental, e que é muito bem exemplificada aqui nesse artigo. Apesar da limitação do artigo, ah, especialmente aí a questão do ambiente em que foi feita a pesquisa, né, ele traz aí essas noções de liberdade, motivação e da necessidade de ampliação dessa reflexão para não se tornar, né, uma mera moeda de troca. Bom, as interlocuções e convergências, nós temos aqui que são TCN Júnior e Sautorato, né? São os únicos a abordar empiricamente da, a questão dos impactos da redução. Diversos autores abordam também de diferentes perspectivas do tempo. O tempo é um fator muito importante aqui.
Por exemplo, Cardoso aborda a questão do tempo por meio da flexibilização do tempo. Ah, outro artigo que nós não trouxemos na apresentação aqui, mas também é muito importante, o artigo de código de 2016, né? A ânsia da classe trabalhadora pernambucana pelo tempo livre. A questão do artigo também de Marino Vieira, a distinção entre jornada de trabalho e o tempo de trabalho, a extensão, inclusive, sensibilidade. Os sacrifícios profissionais quanto ao seu tempo de vida, lemos do Guilherme Costa. Ah, a moeda de troca também, que é um outro fator muito citado também em vários artigos aqui de Cardoso, de Salino Saltonato, Marinho Vieira, né, que se relaciona aí com a camuflagem dos mecanismos de intensificação e controle de trabalho. Cardoso também, Castilho Esteves, Marinho Vieira trazem a questão da polivalência, que é um dos fatores que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, né, que é um fator prejudicial à qualidade de vida laboral, que é a intensificação e a multifuncionalidade das funções dos empregados. O banco de horas também é outra prática de flexibilização do tempo, está aí com a finalidade de diminuir o tempo de não trabalho, o aumento das horas trabalhadas, a redução de custos, trazendo aí por Cardoso, Roselin, Castilho Esteves. Bom, as considerações finais, né? A natureza teórico-reflexiva, vários desses artigos que nós analisamos, né? Um conflito de interesse na relação empresário-trabalhador. Essa é a origem, a relação origem de todo o trabalho, essa relação de empresário e de trabalhador. É muito importante. Os benefícios da qualidade de vida e bem-estar, inclusive trazido por esse último artigo analisado de Tessarini e Júnior Sotorato. E a discussão contemporânea sobre a redução da jornada não ser revertida em pesquisas acadêmicas, especialmente aí a questão da área de administração, né, que é o que é a tecla que nós estamos batendo. A principal contribuição está reflexões propiciadas pelas análises, apoia a avaliação de diferentes aspectos que podem ser aplicados para compreender a proposição de uma nova redução da jornada de trabalho. Limitações, conceitos diversos por incluir uma diversidade de estudos em áreas correlatas à administração, né? E os estudos futuros, o que a gente espera também, que possa ser futuramente aí, é incluir uma literatura internacional para expandir essa análise. Nossas referências bibliográficas e muito obrigado. Obrigado, João. Parabéns pela apresentação. Muito bom esse artigo do Tessarini que você citou, viu? Assim, recomendo a leitura para todo mundo. Bom, a gente pode passar agora para o último artigo, né? Análise bibliométrica acerca da precarização do trabalho. Geraldo, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Pessoal, vou pedir a Ana Beatriz para compartilhar os slides com vocês e eu vou apresentar ela compartilhando só para facilitar, porque eu não sei, só na hora que a gente precisa, né? Tá caindo toda hora na internet, não sei por quê. Não, vai lá. Gente, boa noite, quero agradecer por estarmos aqui hoje debatendo esse tema, que a gente já, eu, Ana Beatriz e Vitória, fazemos parte de um grupo de pesquisa que chama GEPO, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente estuda esse tema não tem muito tempo, mas as nossas discussões elas viram em torno das novas relações de trabalho. A gente sempre participa desse tema nos congressos. Esse artigo ele foi desenvolvido pela Ana Beatriz, a Vitória, por mim, Sabrina, e pelo professor Vitor Paradella, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou doutoranda pela Unigran Rio, na área de administração, e a Ana Beatriz e a Vitória são mestrandas aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, vou apresentar o artigo Análise Bibliométrica acerca da precarização do trabalho. A gente inicia contextualizando que, embora o trabalho passe por inúmeras transformações,
ele ainda apresenta uma centralidade, ele ainda é um elemento estruturante da vida social, e a gente vê essa virada histórica a partir de 1970 a respeito do papel central do trabalho, que ele vem sendo reconfigurado por transformações associadas às mudanças tecnológicas, à globalização, e em especial pelo avanço da ideologia neoliberal. Então, a gente tem acompanhado a nova lógica das relações laborais, marcada pelo enfraquecimento dos vínculos formais de trabalho e a consolidação de um modelo que acaba transferindo os riscos do capital, né, para os trabalhadores. E quais são as consequências que a gente vem observando? Crescimento do trabalho precário, insegurança ocupacional, piora da qualidade dos empregos, mesmo entre aqueles trabalhos, entre aquelas profissões que são as profissões basilares, e o crescimento aí da informalidade. Então, a gente vê, na verdade, os trabalhadores sem proteções legais, sem proteções sociais. Pode passar, Ana, por favor. A justificativa para o desenvolvimento dessa análise bibliométrica a gente viu que, diante da diversidade de abordagens teóricas que estudam o tema trabalho, tornou-se relevante mapear o que foi produzido pela comunidade científica, a fim de identificar tendências, abordagens teóricas e as principais contribuições do estudo. A análise realizada tem a intenção de ampliar a compreensão sobre essas tendências, as lacunas possíveis, né, de pesquisa e as potencialidades para que sejam desenvolvidas pesquisas nessa área. Porque a gente tem sempre pensando em desenvolver futuras investigações, em especial com a mudança do novo Qualis, a gente tem cada vez pensado mais nessa lacuna de pesquisa específica realmente, que possa contribuir ou para o campo ou para a teoria, o que a gente pode fazer na nossa área de estudo. Então, caminhamos para a nossa pergunta de pesquisa. Como a precarização do trabalho tem sido abordada na produção científica, no caso aqui internacional, porque a gente adotou a Web of Science, lá na metodologia eu vou justificar por que a gente adotou. O objetivo da pesquisa foi, então, analisar a produção científica acerca da precarização do trabalho. Percurso metodológico. Adotou-se a bibliometria, com base em uma abordagem qualitativa, para fornecer indicadores sobre as características dessas produções, envolvendo a temática estudada, bem como a sua evolução ao longo do tempo, como que o campo, né, tem se configurado. Então, a técnica permite compreender o desenvolvimento do campo e abrir espaço para as novas pesquisas. Vou começar aqui pela etapa da pesquisa. Nós seguimos o delineamento de pesquisa bibliométrica de Silverall 2023. A tabela 1, ela mostra as etapas da pesquisa, que após você identificar o seu objetivo de pesquisa, que é a primeira etapa, a gente foi selecionar as nossas palavras-chave, adotamos a Web of Science, porque é uma base que indexa exclusivamente periódicos de alto impacto e também possibilita a seleção de pesquisas a partir de critérios de relevância, frequência de citações e suas respectivas áreas. Essa pesquisa nós fizemos, essa coleta desses artigos no dia 7 de junho, agora de 2025, e as palavras-chave foram em inglês, né? E a gente tentou usar aqueles operadores booleanos para fazer uma busca mais ampla. Então, foi precar of work, precar work, para tentar abranger maior número de pesquisas. E foram consideradas apenas publicações que contivessem esses termos nos títulos e somente artigos.
Então, nós encontramos 630 publicações que, quando a gente filtrou por artigos, tornaram para nós 462 resultados que foram analisados. E aí, vamos para resultados e discussão. Desses 462 artigos, as categorias de análise foram as seguintes: análise de publicações e citações por ano. Esses artigos eles estavam entre 2003 e 2025. Por que a gente vai para essa análise de publicações e citações? Porque vai identificar as tendências de pesquisa, impacto das publicações ao longo do tempo, palavras-chave mais citadas. A figura 1, ela vai apresentar para nós a distribuição anual dessas publicações, das citações, evidenciando esse acadêmico pelo tema e sua relevância acadêmicas. Um de 2023 e 2025 em declínio, mas foi no início. Ai, ai. Voltando. Voltou. Gente, eu vou cair, vou voltando. Tentar apresentar até mais rápido. Poxa vida. Então, a gente vê que como o ano não está finalizado, por isso, de repente, está esse declínio tão grande aí em 2025. Mas essa análise mostra o seguinte: destaca que a maioria dos pesquisadores atua em áreas interdisciplinares, como a sociologia, a economia, a psicologia e direito, o que evidencia a complexidade do fenômeno dessa precarização, porque é um fenômeno, gente, social, né? Ele muda a nossa vida, ele muda a estrutura da nossa sociedade. E a necessidade de olhar por diferentes lentes teóricas. Em relação às principais afiliações, claro, os autores estão no norte global, com destaque para a tradição acadêmica e dessa estrutura, né, que a gente tem norte e sul. Só que a gente vê também a inserção de estudantes da Coreia, de pesquisadores da Coreia do Sul, da Argentina, o que sinaliza o fortalecimento das perspectivas regionais, sobretudo na Ásia e América Latina, que então a gente vê pelo menos essa inserção do sul global. E uma coisa interessante também são a extensão das redes interdisciplinares internacionais, né? Ter parcerias para desenvolver os estudos. Com relação às palavras-chave, a gente vê que na fase inicial dessas pesquisas sobre precarização do trabalho, não tinha muitas repetições de termos, que revela que o tema ainda não possuía um eixo conceitual definido. Entre 2010 e 2015, consolidam as expressões, por exemplo, precarious work, globalization, evidenciando o vínculo entre precarização, globalização e o neoliberalismo. De repente, eu fiquei até pensando se foi pela crise de 2008. Então, de repente, assim, esse nosso tema ele merece muita pesquisa, muitas investigações. Em 2016 até 2020, a gente vê a ampliação teórica com novas abordagens emergentes e a consolidação do campo. Entre 2021 e 2025, a pandemia redefine as agendas. Precários, o work domina entre as palavras-chave. A gente vê realmente perda dos empregos, as pessoas estando alcançando esses empregos, mas de forma precária, refletindo a importância da pandemia na reformulação das agendas de pesquisa sobre o tema. Quando a gente vai para as análises dos autores e afiliações, a gente vê o seguinte: o campo autores e afiliações. Aqui a gente também vê que esses autores, eles são autores do norte do Brasil, né? Até já falei da Coreia, que eu estou repetindo.
Já falei aqui que até a Coreia, a Argentina e Brasil estão na lista. Depois eu vou passar aqui para a análise de discussão geográfica vinculadas à produção científica. Quando a gente vê esse aspecto, vai voltar muito para os enfoques das pesquisas. A gente vê diferentes enfoques temáticos na pesquisa sobre o nosso tema. Observa-se duas tendências principais, uma voltada às condições objetivas do trabalho e outra centrada nas dimensões sociais e políticas da precarização. Vemos também como as palavras-chave revelam preocupações distintas, que é essa questão regional que eu falei, porque uma coisa que a gente vê muito na academia, até quando a gente vai aprender sobre o tema, quando fala-se de precarização do trabalho, fala-se de forma generalizada. Inclusive, a nossa literatura, na maioria das vezes, é uma literatura do norte global, mas a precarização ela não ocorre da mesma forma em todas as partes do mundo. Se a gente vê, nós não tivemos a questão do bem-estar social amplo como o norte teve. Então, a gente vê aqui, quando a gente fala, né, dessas preocupações distintas, enquanto o Brasil e os Estados Unidos enfatizam a precarização como perda de direitos, países europeus e africanos discutem desigualdades interseccionais e respostas coletivas, como o sindicalismo, a economia de plataforma, entre outras questões. Então, é o contexto nacional, é o contexto regional que molda as agências de pesquisa. A gente vê que a precarização, então, é um fenômeno global, mas ele é vivenciado de forma desigual. Vamos para a análise das áreas de pesquisa. Distribuição temática das publicações, buscando identificar as principais áreas do conhecimento que têm contribuído para a compreensão do fenômeno. A gente viu o seguinte: diversidade de áreas indica que a precarização do trabalho é um fenômeno multidimensional, analisado sob diferentes perspectivas, que são as econômicas, sociais, psicológicas e políticas. O campo do business e economics lidera amplamente as pesquisas, seguido pela sociologia, integra estudos de economia, né, psicologia e também direito, avanço de temas como saúde, em específico, né, a saúde mental, a subjetividade e o engajamento, eu creio muito pela ideologia neoliberal, que enfoca muito nessas questões para explicar o que acontece com o sujeito nessas relações, nessa subjetividade, né, nessa nova racionalidade. Então, eu creio que seja por isso. E a gente vê, então, a expansão das fronteiras tradicionais das ciências sociais. Vamos, então, para a análise das revistas acadêmicas. Essa categoria mostra onde o debate está sendo produzido e difundido. São periódicos assim, de referência central, né, nessa discussão internacional sobre as mudanças no mundo do trabalho. ênfase em abordagens críticas, interdisciplinares, inclusive análise das desigualdades e relações de poder no trabalho. Revistas da Europa, né, e Norte concentram a maior parte das publicações. Só que a gente vê também a emergência da América Latina, inclusive com revistas brasileiras, que é o Caderno de Saúde Pública e Humanidades e Inovação. A precarização do trabalho é tratado como um fenômeno social e multidimensional por essas revistas, envolvendo contradições de trabalho, dinâmicas organizacionais, impactos na saúde e bem-estar dos trabalhadores. Claro, né, o predomínio das ciências sociais aplicadas ao trabalho, às relações laborais e à saúde é uma questão importante. Essas revistas despontam, mas quando a gente vai fazer a análise dos journals, novas perspectivas sobre precarização são vistas também, como a gente vê aqui até duas revistas brasileiras, mostrando a existência de nichos de pesquisa emergentes que poderão expandir a amplitude e a profundidade do campo. Os principais artigos citados, eles se iniciam em 2009, vão até 2021,
Claro que estão em revistas científicas de impacto, né? São artigos seminais que a gente vê muitas citações sobre eles. Eles vão girar sobre as temáticas economia, sociologia, psicologia, antropologia e administração pública. E essa variedade atesta a complexidade do fenômeno da precarização, que transcende os limites de uma única disciplina. Os temas que a gente identificou: imigração, controle estatal e precariedade laboral. O eixo central foram as dinâmicas de trabalho globalizado. As metodologias, elas são diversas, né? Tem artigos que enfocam análises conceituais, teóricas, e também tem artigos que enfocam investigações de campo. A concentração temática e a crescente taxa de citações refletem não apenas a atualidade do tema, mas também a sua centralidade nas agendas de pesquisa voltadas para as transformações do mundo do trabalho em contextos marcados pela globalização, neoliberalismo e avanço tecnológico. Partindo já para as considerações finais, quais foram as principais tendências identificadas com essa análise que a gente fez? A precarização está consolidada como objeto de estudo relevante global, crescente interlocução entre as disciplinas, né, como eu falei, regiões e instituições, predominância do sul global, quer dizer, na verdade é do norte global, né, mas com ampliação das vozes do sul. Os temas em destaque nessas pesquisas foram migração, gig economy, interseccionalidade, porque a gente sabe que homens e mulheres não passam pela precarização do trabalho da mesma maneira, regimes neoliberais. Uma das limitações foi o uso exclusivo da Web of Science. A gente poderia avançar agora para outras bases, né? Porque dessa forma acaba que restringe o escopo, porque traz ausência, né, de bases regionais. A gente tem que olhar outras bases também. A gente viu que as produções relevantes estão nos países do norte, mas quando a gente, ainda mais que pegou só a BF Science, mas se a gente for abrir essa busca para outras bases, a gente vai ver outras especificidades de outras regiões, como a América Latina. Então, em síntese, para a gente terminar, o tema da precarização ganhou densidade teórica e relevância social, e hoje trata-se de um campo consolidado. Aqui estão as principais referências que a gente utilizou. Obrigada. Obrigado, Sabrina. Parabéns pela apresentação, pelo artigo. Bom, gente, nós temos aqui 21 minutos oficiais, mas a Edna autorizou 5 minutos extras, se a gente precisar. Bom, vou tentar aqui ser o mais breve possível para nós podermos fazer uma rodada, né, todo mundo poder falar e tal. As pessoas que não têm artigos, né, Fume, né, Vitória, Ana, que estão como coautoras, mas acho que se quiserem falar também, então eu vou tentar ser bem rápido. Acho que quando a gente monta aqui uma sessão de um evento, né, vocês já pode ter acontecido isso, às vezes os artigos não se conversam, né? E nessa sessão aqui, os artigos se conversam e muito, né? Isso é muito gratificante e facilita aqui o trabalho do moderador, né? Então, assim, eu vou tentar aqui trazer uma conexão entre os três, principalmente em função dessa conexão temática mesmo, né? É muito fácil visualizar as intersecções entre os três temas, entre os três artigos. E o que eu acho que, assim, já trazendo uma tentativa de contribuição para vocês, eu sei que depois vocês vão sair daqui do evento, submeter esses artigos para periódicos, se ainda não fizeram, façam, né? Os três têm esse potencial. O que eu acho que é transversal nos três, e que eu acho que precisa e pode ser incorporado,
é o desenvolvimento de uma abordagem mais crítica, que considere aí a precariedade, por um lado, como uma estratégia clara de gestão por parte das organizações, e, por outro lado, como uma forma de organização da vida social. O artigo que vocês, Sabrina, Ana, Vitória, né, vocês analisaram mais de 460, né, se eu não estiver enganado, mais de 460 publicações sobre precarização. Assim, não tem outra coisa a não ser, não tem como tirar outra coisa disso a não ser o fato de que a precariedade no trabalho ela não é mais exceção, né? Se é que um dia foi. Ela se tornou, ela é a regra, né? E aí, assim, eu acho que não se trata só de contratos de trabalhos ruins, de empregos instáveis, de baixos salários, né? A precarização, ela está na forma como a gente organiza a sociedade. Ela está nas políticas públicas, está nas políticas e práticas de gestão das empresas, está na própria forma, maneira como nós pensamos as nossas vidas, né? O que que é sucesso, o que que é fracasso, né? Isso fica evidente no estudo sobre aposentadoria em Moçambique, né, que a Linda trouxe, né? Esse medo dos trabalhadores de parar, essa insegurança que acontece no final da vida laboral, na verdade, ela é uma espécie assim de uma herança de toda a trajetória de vida dessa pessoa. Quantos e quantos trabalhadores passam a vida toda pulando de um emprego precário, de um trabalho precário para outro? E isso vai se refletir no final da sua carreira, né, da sua jornada. E acho que aqui entra muito forte a questão da jornada de trabalho, né, que o João apresentou. Falar sobre jornada de trabalho, basicamente, é discutir tempo de vida, tempo de não trabalho e tempo de trabalho, como você colocou, né? Se a gente pensa em jornada só em número de horas, né? O que que é? O trabalho é aquele período, né? Das 8 às 17. Mas não é só isso, né? O que que sobra, na verdade, né? Se o trabalho hoje ele ocupa tudo, o que sobra é o resto, né? A nossa vida é o resto. Então, onde que entra o tempo livre? Onde que entra o direito e o dever ao ócio, né? Ao descanso, ao cuidado, à socialização, né? Um exemplo disso é a própria escala 6x1, né? Um tema tão em alta atualmente no Brasil, né? Tem essa discussão muito forte de uma tentativa de acabar mesmo com essa jornada de trabalho, esperamos que aconteça, né? Mas discutir jornada de trabalho é discutir limites para exploração, é discutir limites para precarização, né? Significa falar assim, João, que as organizações, né, o capital, os detentores do poder, eles podem muito, mas eles não podem tudo, né? Por mais que eles queiram. Aí, vou tentar, assim, ser muito rápido para trazer, assim, um ponto específico de cada um dos artigos. Eu vou pular toda a parte de dizer que os artigos são muito bons, que são relevantes para a temática, que são atuais, porque todos já sabem disso. A aprovação dos artigos mostra isso. Eu espero que vocês tenham recebido bons pareceres dos avaliadores, pareceres que contribuam, né? Mas o que eu gostaria assim de destacar especificamente em cada um, no artigo, né, das vivências dos trabalhadores, né, na transição para a aposentadoria, Linda, eu acho que um caminho que, né, você afirmou aqui, né, que o artigo tem um foco mais macro, mas eu vendo a apresentação, lendo o artigo, talvez eu fiquei com a sensação que, na verdade, é um foco mais micro e sentia a necessidade, talvez, de uma discussão mais meso, assim, do papel das políticas e práticas de gestão na preparação, né, das pessoas para a aposentadoria. Quantas organizações vocês conhecem que possuem algum tipo de política de gestão nesse sentido? Isso existe, às vezes, em alguns órgãos públicos, mas e outras formas de trabalho, né? E em trabalhos precários, em organizações
que possuem atividades que podem ser consideradas mais exploratórias. Será que essa discussão chega lá, né? Um outro aspecto específico também é a literatura que você pretende discutir esse artigo, né? Eu fiquei assim com uma sensação que esse artigo, quando você for fazer a submissão, ele pode caminhar tanto para uma literatura sobre transição de carreira, com foco na tomada de decisão, nos sentidos e significados que o trabalho assume para essas pessoas, quanto pode partir para uma literatura que incorpore mesmo essa discussão sobre precarização. Porque é basicamente isso, né? Essa transição que vem carregada de medo, de incerteza, na verdade, ela reflete um contexto social de vulnerabilidade, né? Passando aqui para o artigo do João, né, análise da redução da jornada de trabalho, me chamou muita atenção, é um artigo, né, o foco na área de administração, né? E aí me chamou a atenção que vocês não incorporaram a SPEL na análise, que é a maior base de dados nacional na área de administração. Então, não sei se tem alguma justificativa, né, se foi uma escolha mesmo, tá? Mas acho que se vocês pretendem fazer isso, acho que é um bom caminho. Ou se não, trazer uma justificativa do porquê que isso não foi feito, que eu acho que é algo que vai ser levantado amanhã na sessão Sapiens, provavelmente, que esse artigo está selecionado, né? E em relação ao próprio papel da administração dentro desse contexto, né? Veja, há poucos estudos sobre o tema na administração, isso é claro, mas lendo o artigo, aí eu cheguei lá no final assim, por que que tem poucos artigos sobre o tema na administração, né? Eu quero essa resposta. E você se atreveu a escrever um artigo sobre esse tema, acho que cabe agora a gente refletir o porquê que a área de administração negligencia esse tema, essas discussões sobre jornada de trabalho, ao mesmo tempo, como a Sabrina mostrou na apresentação, é a área que mais pesquisa sobre precarização. Então, jornada de trabalho não faz parte de um possível elemento precarizante, né? Acho que tem uma incoerência da área, né? E uma incoerência nossa, enquanto pesquisadores e pesquisadoras que não estamos dando a devida atenção a esse tema. E aí, falando sobre o artigo de vocês, né, da análise bibliométrica, acho que uma sugestão que eu poderia dar, que eu acho que pode contribuir, eu não sei como foi para vocês o processo de fazer essa pesquisa, mas eu estudo precarização já faz um tempo e sempre existe uma confusão de termos, né? Precariousness, precarious work, precarity, esses termos eles estão correlacionados, mas eles têm significados, bases teóricas diferentes, né? E todos eles aparecem no artigo. E aí eu falei, poxa, eu acho que elas têm aqui um potencial muito grande de deixar isso aí mais claro, o que que é uma coisa, o que que é outra, qual que é a base de um, por que que um é mais estudado, por que que o outro é menos, né? Acho que é um caminho que enriquece essa discussão e traz essa discussão mais crítica. E aí acho que vocês, no que se exige de uma bibliometria, né, trazer esse mapeamento do campo, o artigo cumpre seu papel de forma indiscutível, né? Mas aí eu acho que também dá para dar esse salto, né? Entre trazer esse mapeamento e a reflexão sobre ele, a interpretação do que ele quer dizer, né? E acho que aí é o pulo que vocês conseguem para tornar esse artigo, para ampliar, né, na verdade, o potencial de publicação desse artigo. Não é fácil publicar artigo de bibliometria, ai que difícil falar essa palavra, de bibliometria e de revisão sistemática, vocês sabem disso. Então, acho que sem esse pulo, sem isso aí vale para os dois artigos, né, tanto do João quanto de vocês, de trazer uma agenda de pesquisa, né? O que falta estudar? Por que precisa? Quais os caminhos possíveis, né? Acho que isso poderia, né? Por exemplo, nos dois artigos, tá, gente? A discussão sobre autonomia, né?
essa questão da liberdade mascarando a precarização, né? O discurso é uma ideologia. A discussão sobre gênero, sobre raça, sobre classe, as interseccionalidades que aparecem nas palavras mais pesquisadas, sobre mais que aparecem mais nos estudos sobre precarização, né? A questão das políticas públicas e a questão da resistência dos trabalhadores em relação a esse contexto. Porque não dá para a gente achar que os trabalhadores estão inseridos ali e que não estão fazendo nada, né? Então, de que forma, seja de forma individual ou coletiva, como que os trabalhadores estão enfrentando tudo isso, né, que vocês trouxeram? Bom, eu vou fechar, aí passo para poder transferir, voltar a fala para vocês, e aí vocês fiquem livres para comentar, né, sobre isso que eu, de forma geral, sobre o que eu falei, né, desde essa questão crítica até essas questões mais específicas, né, e acho que a gente consegue fazer uma rodada com cada um, acho que a Linda caiu, né? Posso começar? Vai lá. Olha, eu já agradeço os seus comentários, né, porque foram realmente muito importantes, muito valiosos. Quando a gente mandou esse artigo só com a bibliometria, é porque a gente estava iniciando a pesquisa, né? A gente estava mais ou menos com essa intenção, mas você falando agora é uma coisa assim que a gente já vai agendar, assim, daqui com certeza a gente vai ter que fazer, que era realmente essa agenda de pesquisa e tentar fazer uma análise para a gente gerar algum frameworkzinho ali, né, alguma coisa que a gente conseguisse condensar essas pesquisas e realmente trazer um avanço, né, porque realmente só a bibliometria fica mais difícil, né? Mas foi um primeiro passo, assim, para que a gente conseguisse, para dar tempo da gente submeter ao SEMEAD, né? Mas agora a gente realmente tem essa intenção e, de repente, fazendo, pelo menos na área da administração ali, né, uma revisão de literatura também, para conseguir fazer essa análise, né, e gerar uma agenda de pesquisa, pelo menos na área da administração, enfim, alguma coisa assim. Até eu fiquei com essa sensação. Eu não ia falar isso para não falar que eu estou copiando a ideia do artigo do João, mas eu fiquei com essa sensação que vocês talvez pudessem ir por esse caminho também, né? Da precarização dentro da área de administração, que acho que aí vai diminuir a quantidade de artigos, né? E aí vocês conseguem analisar mais detalhadamente cada um deles. Aí, passando aí para quem? Posso falar? Não, eu agradeço, né, essas informações, essas dicas, esses conselhos. Eu acho que esse é o grande ouro que a gente carrega, vindo aqui apresentando e levando isso, né, em consideração, né. Eu acredito que todo trabalho ele deixa uma janela, né, para os próximos trabalhos explorarem essa pesquisa e responderem os aspectos que eles acharem mais importantes, né. Essa é a minha primeira experiência realizando uma pesquisa, né, chegando até esse ponto, até eu cheguei longe, e eu trabalhei em cima dessa pesquisa junto com a minha orientadora, Camila, eh, e ela está aqui comigo, inclusive, dando risada de mim. E eu fiz a TCC em cima disso, né, ensinando aí com tecnólogo de processos gerenciais, então minha primeira experiência e é isso, eu carrego essas dicas assim para uma próxima tentativa aí de evoluir, né, essa ideia. Mas João, é um quanto à artigo questão de... desculpa, é um TCC de graduação, isso? de ser de graduação, Ah, pô, então você chegou muito longe. Olha quantos E, meses a gente. inclusive, então, dê parabéns para a Camila que está aí, que ela devia estar aí do seu lado, participando aqui com a gente, tá? Indo lá. O João fez em 6 meses esse trabalho, gente, com muito suor, dedicação. Foi. Meus Então, parabéns, hein? obrigado, obrigado. Voltei, pode É, continuar. eu acho que realmente fiquei longe. Mas é isso, eu acho muito gratificante estar aqui, com essa experiência, né, eu vou levar para o resto da minha vida. Mas essa questão eu acho que eu estava comentando até com a professora sobre essa da bibliométrica, vocês exploraram
diversos outros aspectos, né, em que a precarização e inclusive a jornada de trabalho, ela também afeta, não é? Não é só dentro do ambiente organizacional, né? Então, essa questão do tempo de não trabalho, eu acho que muito importante também, é outro termo que surgiu, né, nas pesquisas, né? E que isso é uma tendência, né? Com essas PECs que estão aí, esses modelos de não desfazendo, claro, né? Mas essas PECs que estão entrando em vigência, né? Com a, a PEC como esse modelo em que está sendo proposto aí, eu acredito que desconsidera muitos outros aspectos de aplicação dessa medida, né? Então, por isso, essa tentativa de mostrar como está sendo desenvolvido esse assunto nessas pesquisas do Brasil, né? Mas existem várias maneiras, eu acredito, de responder essa pergunta de por que que a administração não tem lidado com esse assunto, né? E acho que essa é uma delas, explorar o que tem sido feito até agora nas pesquisas desenvolvidas. Beleza, obrigado, João. Edna, você quer trazer alguma coisa? Quero sim, Geraldo. Né, eu só gostaria de parabenizar os autores, porque é uma vitória chegar até aqui, eu sei. Hoje de manhã eu também apresentei, e assim, é muito gratificante a gente receber feedbacks. Eu acho que assim, um dos pontos mais positivos da gente apresentar trabalho em eventos é justamente esse, a gente receber feedbacks e também verificar o que está sendo feito sobre aquilo que a gente está fazendo. Eu já estou aqui para falar com o Dani sobre uma coisa que a gente decidiu fazer, mas de acordo com a quantidade de trabalhos que eu vi nessa linha, aí eu já estou pensando em não fazer mais, porque eu estou vendo que tem muita pesquisa sobre. E uma outra questão é que os assuntos eles convergem muito, né, da minha sessão mesmo, eles convergiram literalmente, e os daqui também, né, falando sobre precariedade, que é um novo modelo, né, um novo modelo de trabalho que tem afetado a vida de milhões de pessoas, né, não só aqui no Brasil, já que a precariedade é uma questão global. E assim, que os trabalhos também sejam feitos nessa linha, como o Geraldo falou, trazendo uma perspectiva mais crítica, porque não vale, assim, mas eu acredito que não vale tanto a pena a gente ir pesquisar e gastar tanto tempo assim fazendo tanta pesquisa, já que a gente não está trazendo a realidade, não está trazendo os termos corretos. A professora Gisela até falou isso, para a gente denominar os termos. Se é precariedade, vamos falar de precariedade. Então, para a gente não tentar mascarar também, juntamente com o sistema. Então, toda essa questão, né, todo o SEMEAD como um todo, é muito importante para a gente, né, como estudante, eu sou estudante de doutorado, então é uma oportunidade que a gente tem e a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Então, muito obrigada, né, por todos, pela apresentação de vocês, por Geraldo, né, que é meu chefe também, em um grupo de Ó, foi só você falar que eu sou seu pessoas. chefe, você travou. Assim, deixa eu só Caiu. falar outra coisa. Hum, vai. Pois é, deixa eu só falar outra coisa que eu coloquei no chat para vocês avaliarem, né, a sessão. Ah, Um sim, linkzinho para vocês importante. avaliarem a sessão. Obrigado, Edna. É isso, gente. Por favor, não esquecer de avaliar a sessão. Assim, o que é muito legal ir para os eventos, o que só me incomoda vai chegando no final e aí tem um monte de coisa para falar. Eu estou me segurando aqui. Eu tinha várias outras, assim, que eu gostaria de comentar sobre os artigos, mas o tempo é 1 hora e meia, é muito pouco, né? Assim, parece que são 3 artigos só, mas é pouco, né? Mas assim, gente, é só novamente agradecer pela submissão. Espero que vocês aproveitem o SEMEAD ao máximo. Não sei se vocês também vão presencial, mas mesmo que fique só no remoto, aproveitem as atividades, os workshops, né, as palestras, todas as atividades que o SEMEAD oferece, né? A gente está tentando a cada ano construir um evento melhor, mais inclusivo,
Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos de graduação participando do SEMEAD, que eu acho que isso mostra a importância de nós começarmos pesquisas de boa qualidade desde a graduação, né? Então, chegar aqui, ser aprovado num evento como esse, apresentar, é um reconhecimento e acho que todos vocês estão de parabéns, e eu desejo muito sucesso assim, na continuidade desses artigos, né, e das outras pesquisas que todos nós faremos, né. Eu queria pedir para a gente tirar uma foto aqui para ficar registrado que estávamos aqui. Coloque a Camila ali, João. Eu ia falar isso, eu ia falar. Edna, você faz aí ou eu faço? Faz. Eu faço? Então vamos lá, gente. 1, 2, 3. Ah, não, peraí, vou fazer outra aqui. Eu saí de olho fechado no meu próprio print. Não, peraí, não dá. Vai ser Aí deitado. não dá. Vou de novo, vamos lá. Aí, agora sim. Então é isso, gente. Obrigado. Nós temos mais sessões do tema Relações de Trabalho amanhã às 18 horas. Também teremos discussões com temáticas que conversam com o artigo de vocês. Então, se vocês não tiverem outra programação melhor, fica, fica o convite, tá? E também fico à disposição, se vocês quiserem conversar mais detalhadamente sobre o artigo de vocês. Amanhã eu também estou na Sapiens do João. Mas se vocês quiserem conversar sobre o artigo de vocês, a gente pode ficar à vontade, a gente faz isso em outro momento, tá bom? Então é isso, obrigado, Edna, obrigado a Por todos nada. Obrigada. e Geraldo, bom evento. Oi, depois eu posso te passar então um e-mail pode, fica à vontade. para você passar suas considerações, porque assim, eu já tive em congresso com você, já li trabalho seu. Ah, ó, nossa, eu tô me achando famoso aqui, ó, o João trouxe o Ô, artigo. Geraldo, a gente, quando vai em congresso, você também já deve ter passado por isso. No Enampad do ano passado, você estava, acho que era Gig Economy o tema. Isso, exatamente. Então, eu também estava na mesma sessão. Olha Aí, aí. quando eu vi, eu falei assim, não, eu conheço. Geraldo, já li artigo dele. Então, assim, e esses contatos que a gente faz, eles são importantes, porque eu preciso. Você é um estudioso que já sabe mais coisas do que eu e pode me passar considerações. Eu acho isso muito interessante. E Eu também assim, estou super todas as vezes que eu vou, interessada. né? Todas as vezes que eu vou a um congresso, eu faço uma redezinha de relacionamento, Pronto, é porque isso. eu sempre preciso de orientações. Então, eu vou te mandar um e-mail. Você me fala seu e-mail? Eu até tenho aqui, mas sei lá, né? Vou colocar aqui no chat. Mas é Tá. isso, o evento tem esse propósito E também. assim, a gente escreveu esse artigo e a gente era muito crítico. Aí mandaram a gente tirar a crítica, sabe, Geraldo? Teve isso Ah, também, quando a gente estava é escrevendo. isso. Sim. Tudo que a gente escrevia estava errado. Mas te agradeço Uhum. muito e foi uma sessão muito proveitosa, tá? Tudo de bom para vocês, viu, gente? É isso, obrigado, gente. Então podem ficar à vontade, a gente vai conversando depois e vamos fazer esses artigos estarem publicados em breve em ótimos periódicos, né? Com certeza. Obrigado, gente. E aí a gente se vê aí pelo evento, pelo SEMEAD e nos próximos eventos também, né? Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau. Isso. gente. Tá, Tchau. joia. Um abraço. Tchau, gente. Ok, vai sair aqui.